Ilustres amigos do canal, tudo bem? Qual é a sua carteira do Tesouro Direto para 2025? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Algumas carteiras recomendadas do mercado, o que elas têm de bom, o que elas têm de ruim e uma carteira exclusiva que eu quero te mostrar. Vininvest, o único canal de YouTube com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas, principalmente se você é do clube de membros. Antes de começar o vídeo de hoje, quero te relembrar, próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, uma super live, melhores investimentos em 2025. Eu vou te mostrar todo o cenário internacional, nacional e o que eu acredito serão bons investimentos para esse próximo ano. Aguardo você próxima segunda-feira, às 20 horas. Vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje falando então dessa primeira matéria que saiu na Money Times. Veja a lista de títulos escolhidos da XP para ter na carteira. Toda vez que vira um ano ou que muda um mês, algumas corretoras e algumas casas de análise emitem então a sua opinião sobre onde investir. O importante aqui é você ter o entendimento a respeito desses títulos. E ela diz, o destaque é a NTNB com vencimento em agosto de 2028 e agosto de 2030, corrigido pelo IPCA. Aqui tem duas inconsistências. A primeira delas, 2028 e 2030, não tem aí esse tipo de vencimento para você investir. Aliás, vamos até olhar aqui no Tesouro Direto agora, para que eu não cometa o mesmo equívoco aí que nós temos então nesse tipo de indicação. Os títulos do Tesouro Direto estão aí na sua tela. Quando estamos falando então de NTNB, estamos falando então do IPCA com juros semestrais 35, 40 e 55. A matéria vem falando 2028 e 2030. Então, esses títulos não existem com esse vencimento. Vini, mas não seria o IPCA principal? Também não, porque não temos também esses vencimentos. Mas você já conseguiu entender qual é o contexto? A XP vem mostrando aí a importância de você investir em títulos atrelados à inflação, ao IPCA, que é o que ela mostra ao longo aqui da reportagem. Protegem contra a inflação. E ela diz ainda, no cenário base, a inflação deve permanecer acima da meta do Banco Central nos próximos anos e que eles enxergam ser importante você ter ativos atrelados à inflação ao longo do tempo. O que eu acho disso? Acho bastante positivo essa recomendação da XP. Por que eu acho isso? Olha nesse site aqui da Toro Investimentos, que ela também indica o IPCA. Olha que importante, esse gráfico aqui diz tudo. Na barra vermelha você tem o IPCA anual, desde 1995, quando o IPCA foi de 22%. Repara que em 1999 foi implantado então o início do regime das metas de inflação. E aí você tem uma linha lá embaixo e uma linha lá em cima. O que é isso? Olha, por exemplo, aqui, vou pegar esse ano, 2014, você tem o teto 6,5. Vou até aumentar aqui para facilitar a sua visualização. Tá aí, ó, o teto de inflação era 6,5. A meta, você tem essa linha amarela. E depois você tem a parte do fundo aqui. Em outras palavras, você tem duas informações importantes. Primeiro, inflação no Brasil costuma ser alta em relação aos demais países. Alta de quando? Na média dos últimos 10 anos, bem próximas de 6%. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, a inflação, em que pese vir caindo, ela tem ficado aí acima ou muito próximo da meta. 2024 ainda não fechou, deve fechar acima da meta. E 2025, a proposta é essa, ficar acima da meta novamente. Então, eu concordo com a XP em termos de títulos atrelados à inflação. Só que tem um segundo ponto importante. Não adianta você comprar olhando somente para 2025. Você tem que olhar para o vencimento do título ou esperar alguns anos
para marcação a mercado. E ela diz ainda, é importante destacar que esses títulos não estão disponíveis no Tesouro Direto, sendo acessíveis apenas no mercado secundário. É a famosa pegadinha aí. Ela diz também sobre a indicação de Tesouro Selic, com vencimento março de 2027. Aqui tem um detalhe bem importante. Nós já estamos no ano de 2025. Se você acha que o Tesouro Selic é uma boa, e eu particularmente concordo, eu não acho que esse vencimento é o melhor, porque você ficando acima de 2 anos, você vai pagar a menor alíquota de imposto de renda, que é 15%. Agora, suponha que você comprou um Tesouro Selic 2027 com o vencimento mais para frente. Talvez você não pegue a menor alíquota de imposto de renda. Então, fica atento aí. Eu acho até que esse título vai sair do rol em breve. Vamos olhar aqui novamente na página do Tesouro para verificar. O Selic 27 provavelmente vai sair, porque vai faltar somente 2 anos para o vencimento. Então é provável que nós tenhamos aí um novo Tesouro Selic. Vamos aguardar para verificar. Continuando então a reportagem, ela fala de IPCA e Tesouro Selic e diz então que as mudanças na carteira não significa a necessidade de vender títulos adquiridos anteriormente. Lembra daquela dúvida que você coloca aí diariamente no canal? Vini, tem o título a 5, 5,5%, 6%, é hora de vender? E quase sempre eu respondo, não. Por quê? Porque a partir de 4, 5 anos, essa situação se inverte. Então, ela diz, devem ser mantidos até o vencimento e que a venda antecipada através da marcação a mercado requer cautela. Ou seja, você precisa estar ganhando para não devolver, então, o dinheiro para o mercado. E tá aí as recomendações, então, NTNF e NTNB, pré-fixado, com juros semestrais, e aqui IPCA com juros semestrais. Eu concordo, IPCA principal. Títulos com juros semestrais não são muito a minha preferência. Depois tivemos aí também a Valor Invest, trazendo algumas informações e dizendo, você deve estar cansado de ver isso, mas estratégia é determinar o que fazer e o que não fazer. Sabe o que ela está dizendo para você, investidor que está no prejuízo? Tenha calma, cabeça no lugar, resgatar no prejuízo não costuma ser uma boa. E ela diz ainda, ouviu especialistas sobre o que evitar em um ambiente de juros altos a perder de vista no Brasil. Ainda temos expectativa de juros altos, taxa Selic subindo. E aqui a reportagem traz então quais são os indicadores ou quais são os investimentos que ela indica. Diz aqui então, a carteira de recomendações para o ano que vem mudou totalmente. Ora, ela acabou de dizer que tem que ter cautela. Mudou totalmente. Precisamos migrar para ativos mais defensivos. Eu, particularmente, discordo dessa recomendação. Taxas altas é momento de aportes e aportes mais concentrados. E ela diz ainda, e aqueles que acompanham mais as projeções para os juros, que uma vez foram preferidos, precisam ficar em segundo plano. Então ele diz que desaconselha investir em alguns mercados. Então essa reportagem vem trazendo uma preocupação aí, principalmente com base na informação da Empíricos. Eu, particularmente, não gosto muito dessa casa de análise, mas aí é preferência. E ele diz ainda, 2025 é época, então, que vamos ter volatilidade acima da média e perdas no curto prazo. Se você é um investidor de longo prazo, ou pelo menos que vai segurar o título até o vencimento, você não deveria se preocupar anualmente, mas olhar o efeito dos juros compostos. Mas afinal, Vini, qual é então a leitura que você faz? Eu vou te dizer agora, só que antes, dá aquele super like para ajudar aqui o canal. Eu vou trazer então a consulta que eu fiz no Tesouro Direto e ele traz aqui o balanço do Tesouro. Ainda não é o balanço anual, mas o de novembro. E eu gosto muito dessa estrutura que está aqui, ó, à sua direita. É um resumo dos títulos mais demandados pelos investidores. E ele traz, olha aqui em azul escuro, indexados à inflação em mais de 40%.
Como eu te falei, a inflação no Brasil é quase uma característica natural. Você precisa se proteger dela. E na tabela ele descreve qual é o título que está mais representado. Olha aí, 34% de IPCA principal. Também concordo. Acho que você tem que ter IPCA e IPCA principal. Só que eu estou na fase de acúmulo. Talvez você queira renda. Aí muda um pouco o cenário. Para mim, faz todo sentido ter IPCA e ter bastante IPCA principal. O vencimento depende da sua visão, até onde você pode carregar. Ela diz ainda, Selic, 40%. Eu acho um percentual alto. Talvez você pudesse ter um pouco mais de IPCA, ao invés de tanto em Tesouro Selic. Mas está aí, ela traz a recomendação. Recomendação não, o relatório. E pré-fixados, 16%. Olha aqui na tabela, 15% de pré-fixado principal. Eu acho que esse número é um número razoável, até 15% ali. Então, eu diria para você, talvez aí uma carteira com 50% de IPCA, Tesouro IPCA principal. Talvez uma carteira girando aí em torno de 35% de Selic e um pouco de pré-fixado também, não faz mal. Desde que você leve esses títulos até o vencimento. Mas essa aqui é a minha opinião. Como está a composição aí da sua carteira? Escreva nos comentários que eu posso tentar te ajudar, se é momento de ajustá-la ou não, dependendo da sua visão. Coloque a sua carteira e coloque qual é o seu prazo, que eu vou te ajudar. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo e na nossa live de segunda-feira, às 20 horas. Dia 13 de janeiro, você vai entender quais são os melhores investimentos para 2025. Eu espero você lá. Um grande abraço e fique com Deus.